Primeiro, parabéns, né, por 22 anos. Uma salva de palmas para vocês mesmos. Gente, 22 anos só me lembra como eu estou ficando velho, viu? Porque parece que foi ontem, 22 anos atrás, que nós estávamos ali sonhando, né, com uma igreja aqui em Alphaville. Já havíamos tentado algumas pessoas aqui, até que Deus falou comigo, tem que ser alguém de lá. Alguém que conheça o coração do povo. E Deus falou muito claramente, primeiro sobre a Raquel, pensei no Caio também, mas no primeiro momento ele resistiu, até que depois eu falei, olha, não resiste não o chamado de Deus, porque é melhor aceitar. E que tal o resultado, né, gente? Porque a igreja é de Jesus. Se não tivesse a mão de Deus, vocês não teriam vencido todas as lutas que são naturais, que todas as igrejas enfrentam, porque a gente luta contra as trevas. E eu estou muito feliz, 22 anos é uma vida, gente. E a igreja está firme e forte, né? Porque a igreja é de Jesus. Quero mandar um abraço para todo mundo que veio de outras igrejas, que estão aqui conosco, para celebrar juntamente conosco os 22 anos da Igreja Batista Manaim. Mandar um abraço da IA Church, a igreja mãe. A pastora Lília não veio porque normalmente eu prego no culto das 10h30 e ela prega às 8h30. Nós trocamos. Eu preguei no das 8h30 e ela está pregando agora no culto das 10h30. Então, estou aqui para celebrar, estou muito alegre. Aliás, essa banda eu nunca me acostumo com ela. Misericórdia, que swing é esse? Jesus de misericórdia. Não dá para levar tudo para lá, não? Meu Deus do céu, que coisa linda. Parabéns pelo louvor. Porque além da qualidade, né? Tem muita unção, senti muita presença de Deus, muito júbilo, fiquei sentadinho ali, doido para levantar. Mas vocês sabem, né, gente? Gordo não aguenta muito tempo de pé. Quem aqui é gordo sabe. Então eu falei, vou economizar para eu poder depois ficar de pé e pregar direitinho. Mas foi maravilhoso, maravilhoso. Quero levar um dia, vamos fazer uma troca. Eu mando aqui meu time para cá e você manda o time para lá para a gente celebrar juntos, amém? Orando muito a respeito de qual palavra eu deveria trazer aqui, um tempo como esse, Deus me deu uma palavra diferente, nunca preguei nada igual. Um tema completamente diferente, mas que eu creio que vai ser muito propício para vocês. O tema da mensagem de hoje é melhor arriscar a vida do que desperdiçá-la. Diferente, né? Repita comigo, melhor arriscar a vida do que desperdiçá-la. E eu quero começar lendo uma citação de um escritor americano chamado Steve Goodyear. E ele diz assim, as minhas cicatrizes me lembram que de fato eu sobrevivi às minhas feridas mais profundas. Isso em si mesmo já é uma realização. Minhas cicatrizes também me trazem algo à memória. Elas me lembram que os prejuízos que a vida me trouxe, em muitos lugares, me deixaram mais fortes e mais resilientes. O que me feriu no passado, me tornou mais equipado para enfrentar o presente. Gente, a vida é um presente de Deus. Tem tanta coisa linda na vida, né? A música é algo maravilhoso, né? Eu fiquei observando cada músico tocando. O Miguel, cadê o Miguel? Rapaz, eu não me acostumo com a sua bateria. Que precisão, que pegada. E o Cidiel, meu Deus do céu, que baixo é esse? A gente que é músico, a gente tem músico e músico, viu, gente? Tem aqueles que tocam e tem os que esmirilham, né? Então, como é bonito você ver uma coisa bem ensaiada. Moisés com aquela pegada de sempre, com aquele bom gosto. Moisés é aquele cara que a gente sabe que quando toca o menos é mais, né? Ele não põe tantas notas, mas as que ele põe são as que tinha que ser colocar. Então, o grupo de louvor, que coisa maravilhosa. Olha, tem tanta coisa linda na vida, mas a vida também não é fácil para ninguém. E eu tenho certeza que nesses 22 anos,
O Caio e a Raquel passaram por muitas lutas, de toda a ordem, né? Mas a verdade é que para a gente alcançar o potencial que a gente tem, para a gente ter grandes realizações na vida, e até mesmo para viver os propósitos de Deus, nós temos que enfrentar alguns riscos. Desde que a gente aprende a andar, desde que a gente cresce, nós arriscamos. Quando você é pequenininho, você arrisca a cair e cai. Quando você cresce, você tem decisões de ordem pessoal, decisões de ordem familiar, emocional, profissional, e muitas vezes aquilo que a gente planeja não acaba exatamente do jeito que a gente esperava. Não é verdade, gente? Mas sabe, o que eu tenho observado é que por conta das experiências negativas da vida, muita gente recua. Deixa de arriscar, deixa de crer de novo. Teve uma experiência negativa, emocional, e se fecha. Não quero mais amigos. Eu não quero mais amar. Ou então teve uma experiência profissional ruim, fala, não quero mais, quero ficar em casa. E por conta disso, as feridas marcam tão profundamente que as pessoas desperdiçam os seus talentos, se tornam temerosas, se tornam amargas, sem fé. Mas eu quero dizer para você, querido, que ser crente é viver com riscos. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Você não sabe como é que vai terminar lá na frente. Você só sabe que Deus vai estar com você lá do outro lado. Então eu quero dizer para você que o título dessa mensagem é: não importa o que você tenha passado, não importa a tua história, você pode ter tido uma experiência muito negativa. Eu quero dizer para você que se você é crente de verdade, Deus está te dizendo, o melhor ainda está por vir. Eu ainda não terminei a obra que eu tenho na sua vida, então é melhor arriscar a vida do que desperdiçá-la. Amém? Eu quero fazer aqui hoje 3 reflexões profundas a respeito deste tema. A primeira reflexão é que quando nós andamos por fé, assumir riscos é inevitável. Não tem jeito. Quantos aqui querem andar pela fé? Não tem jeito, você vai ter que assumir riscos, não tem como. Agora, por que a gente assume riscos? Por uma única razão. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Sim ou não? Mas eu pergunto para você, e Deus assume riscos? Não. Por que Deus não assume riscos? Porque Ele sabe de tudo. Então eu quero dizer para você que talvez você não saiba o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe. Então o nosso risco, ainda que seja risco, é controlado, porque ainda que nós tenhamos que caminhar a trilha, Deus está conosco. Ele prometeu, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E na minha vida, muitas vezes eu tentei prever o que ia acontecer. Eu nunca acerto. Às vezes a Lilian, né, ela quer saber, Deus te falou? Não, Deus me falou lá o que vai acontecer lá no fim, mas o meio eu não sei. Então eu vou indo, olha para o irmão do teu lado e diga, vai indo meu irmão, vai saindo, vai caminhando. Porque isso é a vida cristã, isso é fé. Vocês querem ver o que Tiago 4, 13 a 15 diz? Ele fala exatamente isso. Atendei agora, vós que dizeis. Quer dizer, presta atenção, vocês que dizem. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Qual é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Tiago está falando, olha, tem gente que na vida planeja, faz planos e deixa Deus de lado. E ele está dizendo, quem é você? Você é que nem uma neblina que passa. Você faz um plano hoje e as coisas podem acontecer diferente porque você não controla o que vai acontecer ao seu redor. Amém ou não? Mas isso quer dizer que a gente tem que ficar com medo da vida? Não! O que a gente tem que fazer é, se Deus quiser, eu vou para lá. Se Deus quiser, esse negócio vai dar certo. Se Deus quiser, essa porta vai abrir. Mas se Ele não quiser? Se não quiser, Ele tem um plano melhor. Se uma porta se fecha, Ele tem outra que se abre. Agora, tenha consciência disso, gente. Quando andamos por fé, riscos são inevitáveis.
Eu fico pensando, sabe, como Deus olha para a nossa finitude. Agora você já viu, quem aqui é pai? Quem aqui é avô? Agora eu estou na época do avô, né? É uma delícia você ver o seu neto descobrir. Eu me lembro que o Enzo, quando começou a andar, primeiro neto você fica apaixonado, você fica, é tudo novo, né? Eu não queria deixar ele cair. Então ele começava a andar e eu ficava assim, às vezes ele dava a mãozinha para mim, eu ficava meio torto, né? Porque ele era muito pequenininho, dor na coluna, e eu comecei a descobrir que ele tinha que cair. Ele tinha que dar umas tapadas. E hoje ele está independente, joga bola, tem técnica, quer fazer as coisas sozinho. Eu olho e falo, meu Deus, o moleque está crescendo. Deus olha para a gente assim também. Ele deixa você correr os riscos, muitas vezes ele deixa você cair, mas ele está lá, supervisionando, tomando cuidado. Ele não vai deixar que nada aconteça para te destruir, mas você vai ter que assumir os riscos. Agora, quando a gente vê o próprio Deus se relacionando com seus filhos, Deus ele fala para Israel, por que vocês, ao invés de entregar a vida para mim, vocês ficam procurando outros deuses? Eu quero fazer aqui uma aplicação para os nossos dias. É como se Deus estivesse falando para você, por que você, ao invés de confiar nele, você procura outros deuses ou outras alternativas, outros portos seguros? Por que vocês não olham para mim e saibam que sou eu quem resolve todas as situações? Olha o que ele diz lá em Isaías, capítulo 41, primeiro versículo 23, depois 28 e 29. Ele diz assim, anunciai-vos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nós nos assombremos e juntamente o veremos. Sabe o que Deus está falando? Isaías está sendo usado para falar por Deus. E Deus ele faz tipo uma linguagem poética, onde ele está falando para os outros deuses, né? Que são falsos. Anuncia aí, conte aí para a gente as coisas que vão acontecer. Vocês podem? Não podem, né? Aí ele diz assim, façam isso para que a gente saiba que vocês são deuses. Fazei bem ou fazei mal para que nós nos assombremos. Deus tem senso de humor, viu gente? E juntamente nós vamos ver se vocês são Deus mesmo. Deus está dizendo, vamos lá, prevê o futuro, diz o que vai acontecer amanhã. Vamos lá, mostra o seu poder, porque eu vou bater palma. É isso que Deus está dizendo. E nos versículos 28 e 29 ele diz assim, quando eu olho, não há ninguém, nem mesmo entre eles há conselheiro a quem eu pergunte e me responda. Quer dizer, não tem ninguém dentre esses falsos deuses que possa me dizer alguma coisa que eu já não saiba. Eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição, vento e vácuo. O mundo passou, eu tenho impressão que não tem ninguém aqui que acredite em imagem de escultura. Mas tem um monte de deuses que as pessoas, os crentes de hoje acreditam. Acreditam nos subterfúgios humanos, nas estratégias humanas, nas técnicas humanas. E muita gente acredita em tudo menos num Deus que ama, que é criador, que é salvador, que é provedor, que é guia. E eu quero declarar aqui para vocês hoje, em nome de Jesus, Deus não quer que você viva com medo, Ele quer que você assuma riscos, mas que você creia nele, que você dependa dele, e entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Amém? Você pode dar uma salva de palmas aí para o teu Deus, meu querido? Nós não sabemos o futuro, não sabemos nem o dia de amanhã, mas Deus sabe. Então esse é um risco controlado. Agora, ficar com medo de dar um passo, de começar de novo, de acreditar de novo, vai fazer com que a tua vida se torne um desperdício. Deixar de sonhar, deixar de levantar, caiu, levanta. Errou, começa de novo. Quebrou, começa uma outra empresa. Faça sempre buscando ser algo diferente nesse mundo, sabendo que há um Deus todo-poderoso, que é o seu Pai, e que cuida de você, e que te dirige em todas as dificuldades, amém? Provérbios 16, 9, é um versículo que eu amo muito. Diz assim, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos.
Quem é, meu irmão, que traça o caminho? É o homem. Às vezes a gente quer, eu vejo o crente novo convertido, ele vive correndo atrás de profeta. Porque ele quer tudo tintim por tintim. Mas Deus não faz assim. Deus fala, faz o teu plano. Faz o teu plano. Se você não planejar, você não vai sair do lugar. Planeje. Ah, mas e se não for na vontade de Deus? Ele dirige os seus passos. Faça a tua parte, faça o teu plano, sonhe, estude, comece o teu negócio, faça algo por si mesmo. E Deus vai, que nem o pai que está protegendo o filho e ao mesmo tempo deixando ele se lançar, fazendo com que ele caminhe para o projeto que Deus tem para a sua vida. Amém ou não? Então quem é que quem traça o seu caminho é o coração do homem, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo um tempo de um povo muito folgado. E os crentes são muito folgados também. Eu quero dizer uma coisa para você, não há sucesso sem riscos. Quando você casa, você assume riscos. Você descobre que a mulher que você casou não era aquela que você achava. Mas ela descobre que o homem, o príncipe encantado com quem ela casou, também não é o mesmo. Ah, mas então não vou casar. Não, vai casar, porque um vai afiar o outro. E Deus vai fazer com que esses dois se tornem uma só carne e sejam muito melhores do que eram quando eram sozinhos. Quando alguém se torna um empresário, eu me lembro, o Caio era um diretor da Mendes Júnior, e de repente ele virou um empresário. Ele contava as coisas dele para mim, eu falava, meu Deus, eu nunca vou ser um empresário. É só viver em riscos. Mas também, meu querido, quem quer ganhar dinheiro, quem quer ficar rico, não pode ficar trabalhando de empregado. Tudo na vida tem o seu preço a pagar. Quando nós tomamos decisões em qualquer área da vida, nós assumimos riscos. Agora, qual é o segredo? Buscar sempre a Deus. E uma dica para você, às vezes Deus, Ele escreve. Às vezes Ele dá os passos tintim por tintim, mas às vezes Ele não dá. Mas ainda assim, Ele está com você. Então não tem vida sem riscos. A primeira reflexão que eu quero fazer com você hoje é essa. Quando nós andamos por fé, diga assim, quando nós andamos por fé, assumir riscos é inevitável. Amém? Lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Num primeiro momento, Deus livrou o povo de Israel de maneira sobrenatural. Eles não fizeram nada. Só contemplaram Deus fazer o que Ele sabe fazer. Acabou com os egípcios. Só que aí chegaram diante do mar. E quando eles olham para trás, o exército de Faraó está chegando. O que o povo começou a fazer? Choramingar, mimimi. Tem crente mimimi aqui, Caíto? É porque na minha igreja tem, aqui não tem? É aquele crente que chega, mimimi, Deus me ama, mimimi. Ah, por que Deus fez isso? Mimimi. É, por que Deus não me responde? Mimimi. Por que eu não ouço a voz de Deus? Vai andando, meu irmão. Sai andando, não fica com mimimi não. Porque quando o povo chegou diante do Mar Vermelho e começou a chiar, a reclamar, e Moisés foi falar com Deus, Deus falou, por que eles estão clamando a mim? Diga ao povo que marche. Meu irmão, o mar não se abriu para o povo passar. O povo pisou no mar para o mar se abrir. Então Deus está dizendo, para com mimimi e vai andando. E vai seguindo o chamado que Deus tem para a tua vida, que Ele vai abrir a porta quando tiver que abrir. O mar vai se abrir na hora que tiver que abrir, mas você vai ter que marchar primeiro. Depois, quando estiveram diante da terra prometida, de novo, 12 espias vão lá, 10 voltam com um relato ruim. Ah, tem gigante, nós somos escorpiões, pequenininhos perante eles, as cidades são muradas, nós vamos morrer. Gente, é o mesmo povo que Deus fez todos aqueles milagres. O que Deus estava querendo deles? Entrem e conquistem a terra. Josué e Caleb creram. Caleb diz, eia, subamos animosamente, porque o Senhor nos dará a terra em herança, nós vamos possuí-la. Os outros morreram no deserto porque ficaram no mimimi.
Mas Josué e Caleb viveram mais para que a promessa se cumprisse. Então, meu querido, tem momentos que Deus vai fazer tudo por você, mas tem momentos que Ele vai dizer, como Ele disse para Abraão: vai. Para onde? Não interessa. Vou te mostrar a hora que eu quiser, a hora que chegar a hora, vai. A vida tem riscos. E o que você precisa entender é que o Deus que te criou para grandeza, para propósitos, para fé. Sai andando, porque você tomou o caminho errado, Ele te empurra de volta, Ele dirige os seus passos, mas você tem que dar o passo. Porque não existe conquista sem a atitude. A Bíblia diz lá em Daniel capítulo 11, que no tempo do anticristo, os violadores da aliança serão corrompidos na sua mentalidade, mas o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Forte e ativo. Segunda reflexão que eu quero fazer com vocês: quando andamos por fé, nós entregamos o destino para Deus. Você não sabe o que vai acontecer lá no fim? Não. Entrega para Deus, meu irmão. Eu quero contar a história de duas personagens na Bíblia que entregaram o destino para Deus. Eu tenho certeza que vocês vão se enxergar na vida deles. O primeiro é um capitão de Davi chamado Joabe. Em 2 Samuel capítulo 10, o rei dos Amonitas, chamado Naás, que no hebraico é Nahash, significa serpente. Esse camarada foi terrível para com Israel. Ele foi aquele rei amonita que levou a primeira incursão, o primeiro ataque dos amonitas contra o rei Saul. Pois é, eles continuaram durante mais de 40 anos criando problema para com Israel. Esse camarada, o Nahash, morre. E o filho dele, chamado Hanun, recebe uma visita de alguns homens que foram mandados por Davi. Davi queria fazer a política da boa vizinhança. Olha, eu vim aqui para chorar pelo seu pai, dar as minhas condolências, né? Mandou os homens lá. Acontece que o texto nos mostra que os príncipes de Amon chegaram no filho de Nahash, o tal do Hanun, e falaram: ó, esse negócio de vir trazer condolência é tudo lorota. Eles estão vindo aqui para nos espiar, para saber o que está acontecendo. Eles querem nos atacar. O que eles fizeram? Foram lá, chamaram os exércitos sírios, que também eram inimigos de Israel, pagaram para eles, contrataram e falou: vamos lutar juntos contra Israel. Quando Joabe, o comandante de Israel, fica sabendo disso, ele se viu ali no meio dos amonitas e dos sírios. Ele dividiu as tropas com seu irmão Abissai. Aí ele disse o seguinte: olha, Abissai, eu vou ler para vocês lá 2 Samuel 10, 11 e 12. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça ao Senhor o que bem lhe parecer. Olha que tremendo. Ele chegou para o irmão dele, né, o Abissai, e falou: Abissai, é o seguinte, eu vou ficar com os sírios e você fica com os amonitas. Se os meus forem mais fortes do que eu estou aguentando, eu dou um berro e você vem me ajudar. Se os teus forem mais fortes, você dá um berro e eu vou te ajudar. Mas aí ele diz o que é mais tremendo aqui: e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Sabe o que ele está dizendo? No final das contas, quem vai decidir o meu destino e o seu é Deus. Quantos aqui poderiam dar uma carta branca para dizer: Senhor, eu vou lutar, eu vou fazer minha parte, eu vou fazer estratégia, mas está aqui, Senhor, uma carta branca, o meu destino é o Senhor que vai decidir. Quantos aqui podem entregar a sua vida para Deus e dizer: pode decidir, Senhor, porque eu confio no Senhor? Amém ou não? Nós cantamos aquele cante: confio em ti todo. Não que foi aqui? Eu ouvi esses dias. A gente vai ficando velho e vai esquecendo, né? Mas é isso, gente. Você faz a tua parte, você faz estratégia, você luta as suas guerras, e tem que saber
que quem vai decidir no final é Deus. Não é o diabo, não são os exércitos inimigos, não é a pessoa que quer te destruir, é Deus. Então teu negócio é com Deus. Agora, vou dizer uma coisa para você. Estão vendo esse pastorzinho bonzinho? Não queira me ver bravo. Isso não tem nada pior do que fazer alguma coisa contra os meus. Se fizer com a minha filha, eu falo: Ramon, eu te amo que nem um filho, mas dá um pulo para o lado para você ver. Não tem jeito. Mas também se alguém levantar contra ele, vou virar um inimigo atroz. Porque eu dou a minha vida pelos que eu amo. Agora, se eu que sou homem, sou falho, sou assim, que dirá o nosso Deus? Por isso que o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vai dormir no esquenta-moringa. O teu destino está nas mãos do Senhor. Você é filho de Deus, Ele cuida dos seus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Algumas pessoas nunca se arriscam, desperdiçam a sua vida. Outras, porém, confiam demais nas estratégias humanas e quebram a cara. Fazem tudo que o mundo faz, usam as estratégias do mundo, confia no homem, porque não quer entregar o seu destino para Deus. A nossa única certeza de vitória está em entregar o nosso destino para Deus. O segundo personagem que eu quero usar, que entregou o seu destino para Deus, foi a rainha Ester. Você sabe que quando os babilônios foram destruídos pelos persas, a coisa ficou um pouco melhor para o povo judeu, mas não tanto assim. No tempo de Ester, muitos anos já haviam passado, ela se chamava Radassa, era uma judia, e de repente houve um concurso de beleza, e todas as moças donzelas foram chamadas para participar. E a história, para encurtar bem a história, ela se torna rainha. Mas o primo dela falou: não conta que você é judia. E ela então assumiu um nome chamado Ester, porque o nome dela era Radassa. Pois bem, havia lá um primeiro-ministro amalequita, e os amalequitas sempre foram inimigos de Israel. O nome dele era Ramã. E ele então, porque odiava o povo judeu, ele conseguiu convencer o rei Assuero de que o povo judeu era rebelde, era perigoso e que eles tinham que ser mortos, exterminados. Então Assuero estabelece ali, edita um decreto que num tal dia todos os judeus seriam mortos. Quando Mordecai, o primo de Ester, fica sabendo disso, ele chama ela: olha, você é a única que pode nos ajudar. Se você não se levantar, Deus vai levantar o outro. Porque Ele vai salvar o seu povo, mas Ele está querendo usar você. E ela vai para lá, e ela corre um risco grande, porque duas coisas você precisavam saber. Primeiro, no tempo dos persas, se um rei estabelecesse um decreto, nem ele podia mudar. Ou seja, aquele decreto de que o povo ia ser morto, nem ela podia mudar, e nem o próprio rei. Mas a segunda coisa que vocês precisam saber é que ninguém podia comparecer diante do rei sem ser convocado. E já fazia algum tempo que a rainha Ester não era chamada pelo rei. Só que ela não podia correr o risco de esperar ele chamá-la e acontecer o dia da matança. Então, ela correu o risco. E olha o que a Bíblia diz, eu vou ler para vocês. Ester 4, 15 e 16 diz assim: então disse Ester que respondessem a Mordecai. Porque ele manda, pessoas lá para o palácio, ela estava no harém, para dizer: você tem que agir. E ela manda de volta. Disse Ester que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, a capital, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. A primeira coisa que ela falou, nós temos que buscar Deus. Então, convoca o povo para entrar em jejum, nem comam nem bebam por 3 dias. Eu vou fazer o mesmo, eu e as minhas servas. Só que o texto termina dizendo assim: depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei,
essa lei que eu expliquei para vocês. Olha, eu vou quebrar uma lei, eu vou comparecer diante dele sem ele me chamar. E quando isso acontecia, gente, se o rei levantasse o cetro, ela estava salva, ele ia recebê-la. Mas se ele mantivesse o cetro baixado, ela morria. Então era um risco tremendo. E ele disse, ela disse, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. E aí ela traz a frase fatídica: se perecer, pereci. Capiche? Entendeu? É isso. No fundo é, Deus, eu vou entregar para ti. Eu tenho um monte de obstáculos, se eu for lá o rei pode me matar. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Se perecer, pereci. Sabe o que é isso? Isso se chama fé. Sabe essa coisa da Bíblia dizer que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam? Sabe essa coisa que a Bíblia diz, cheguemos-nos confiadamente à presença do Senhor, do trono de Deus, por causa do novo e vivo caminho que foi aberto por Jesus, pelo seu sangue e pelo véu que foi rasgado, que é o seu corpo. Querido, Satanás está todo dia conspirando para acabar com a tua vida. Agora você vai ficar escondido dentro da tua casa, morrendo de medo. Vai fazer o que você tem que fazer. Levanta a cabeça e vai à luta. Se perecer, pereci. Mas a gente sabe que o final da história ela não pereceu. No final da história Deus deu uma sabedoria para ela. Amã foi descoberto, a forca que ele fez para Mordecai, ele e a sua família foram enforcados. Só que tinha um problema: o decreto não podia ser mudado. Mas Deus sempre tem uma coisa melhor para fazer. Quando Deus age, tudo vira festa no fim. Deus falou, eu não vou poder tirar o decreto, mas eu vou treinar vocês para vocês se defenderem. E treinou todo o povo judeu, deu as melhores armas, e ninguém teve coragem. Falou, o rei está aparelhando esses caras, eu não vou ali. Se o rei não quer matá-los, eu não quero também. Sabe como é que terminou essa história? Uma festa chamada Purim. Faz 2.500 anos que todo ano, na festa do Purim, os judeus entram na sinagoga, os meninos batem panela, gritam. Quando começa a ler o livro de Esther, quando chega no nome de Ramã, eles vaiam, celebram a alegria, porque o Senhor deu vitória para eles. Mas tudo aconteceu porque uma mulher falou, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou assumir o risco que eu tenho que assumir, e eu vou entregar o meu destino para Deus. Então, meu querido, entrega o teu destino para Deus, faça o que tem que ser feito, e deixa Deus ser Deus na tua vida, porque você não sabe, mas Ele sabe do que vai acontecer. Glória a Deus. A terceira reflexão que eu quero fazer é que quando andamos por fé, fazemos o que é certo, a despeito do risco que corremos. Eu quero começar aqui falando do exemplo de alguns jovens na Babilônia. Eles haviam sido exilados, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E havia um rei da Babilônia, um homem egoísta, um homem pernóstico, um homem arrogante, um homem que queria só glória para si, chamado Nabucodonosor. E os sátrapas, os seus assessores, conseguiram enganá-lo, e para destruir os judeus por conta da sua fé, fizeram uma estátua de ouro. E um decreto foi baixado dizendo que quando tocassem os clarins, todo o povo devia se reunir diante da estátua e se ajoelhar diante dela. Então estava lá todo o povo, tocaram os clarins, as trombetas, e todo mundo ajoelhou, menos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor gostava deles, falou, escuta, vocês não vão se prostrar? Não. Mas então eu vou jogar vocês na fornalha, porque eu vou matar vocês se vocês não se prostrarem e não me adorarem. Olha o que eles disseram lá em Daniel 3, 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos quer livrar-nos,
ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A hora que os camaradas falaram, quer saber? Não vamos te adorar de jeito nenhum. Se Deus quiser nos livrar, joia, vamos ser livres. Se Ele não quiser, vamos morrer, mas também não vamos te adorar. Vou te falar uma coisa, isso é ser crente de verdade, né? Porque hoje em dia tem crente, gente, que quando a coisa aperta, faz o que é errado, escolhe o caminho errado e depois diz, mas eu tive que fazer isso, não teve jeito. E aqui não, aqui você vê gente que está fazendo, assumindo o risco que tem que assumir, porque era o certo a ser feito. E a gente sabe a história, como é que terminou, né? A história terminou que quando eles entraram lá na fornalha, a única coisa que queimou foram as cordas que os prendiam. E o Nabucodonosor olhou para aquele negócio, gente, a fornalha estava 7 vezes mais quente, que ele mandou, ficou com tanta raiva, falou, que petulância, aumenta o calor dessa fornalha 7 vezes. E quando chegaram lá para jogar os rapazes, os caras que os jogaram morreram, por causa do bafo daquele calor. E eles andando tranquilos lá. E o Nabucodonosor falou, pera lá, o que está acontecendo lá? Estão livres. E tem um quarto homem que tem a semelhança do filho dos deuses. Ele era o filho dos deuses, ele era o filho de Deus. Ele era Jesus, Yeshua HaMashiach, aquele que anda no meio da fornalha, junto com os seus. Querido, Deus pode não te livrar da fornalha, mas Ele vai te livrar na fornalha, para que o nome dEle seja glorificado. Muita gente nunca vai experimentar esse uau, porque nunca paga o preço. Desiste muito fácil de fazer o que tem que ser feito, de fazer o que é certo. Hoje é o tempo da igreja de Laodiceia. Uma igreja fraca, uma igreja que acha que tem tudo, porque tem dinheiro, porque tem facilidade. Hoje tem muita gente querendo ir para as igrejas, porque hoje entrar para a igreja não é mais tomar cruz, hoje entrar para a igreja é ficar rico. Não entre nessa falácia, não acontece, meu irmão. Se você ficou rico, você ficou por 2 razões. Primeiro, porque Deus tem um propósito. Segundo, porque você é competente. Ninguém vai ficar rico. O cara que fica rico porque ganhou na loteria vai perder rapidinho. Uma pessoa que cresceu, que galgou, que realmente se tornou alguém grande, pagou o preço. Então não escolha esse caminho, essa mensagem falaciosa. Escolha a Deus. Faça o que tem que ser feito. Aqueles homens sabiam de 2 coisas. Deus é poderoso para nos livrar. Diga assim, Deus é poderoso para me livrar. Diga de novo, diga, Deus é poderoso para me livrar. Querido, Satanás, quando Jesus vier no final da grande tribulação, a Bíblia diz que ele vem com um exército de santos e de anjos. Mas nós não vamos nem dar uma espadada. Você não vai soltar uma flechada, não vai dar um tirinho, porque a hora que sair da palavra da boca como uma espada, na hora os exércitos serão destruídos. Esse é o Deus que você crê. Então viva para Ele, faça o que é certo, faça o que tem que fazer, porque Ele vai cuidar de você, amém? Glória a Deus, pode aplaudir, meu irmão, se expressa aí. Um segundo homem também que assumia risco todo o tempo era o apóstolo Paulo. Certa vez ele propôs no coração dele que ele tinha que ir para Jerusalém. A igreja de Jerusalém estava passando fome, ele levantou uma grande oferta e ele falou, eu vou levar essa oferta para lá. Só que Jerusalém para ele era um risco, gente. Imagina, Paulo, antes de se converter, ele era o cara que estava para suceder Gamaliel. Seria lá o líder do Sinédrio. Ele era o cara que tinha o poder para prender os crentes, jogar na cadeia, às vezes até mandar matar. E de repente esse cara vira casaca, vira um traidor, ele era odiado lá. E ele então decide ir para lá. O texto lá em Atos 19, 21 diz assim, cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito. Quem resolveu? Paulo, diga Paulo. Ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma.
Foi Paulo que decidiu. Ele falou, tem que ir para lá, tem que levar esse alimento, essa provisão para o povo lá de Jerusalém. Então, gente, só que quando ele estava em Cesareia, um profeta chamado Ágabo fez um ato profético. O que ele fez? Eu vou ler lá em Atos 21:11. E vindo ter convosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as próprias mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo, assim judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Ágabo chega para Paulo, pega o cinto dele, tira o cinto de Paulo, e com o cinto de Paulo ele amarra a própria mão e os pés. Aí Paulo está olhando para ele, ele fala assim, isso diz o Espírito Santo. Os judeus de Jerusalém vão fazer exatamente o que está acontecendo comigo com o dono desse cinto. Quem é o dono desse cinto? Paulo. Ele poderia, se fosse eu, muito provavelmente diria, tá bom, senhor, eu vou para outro lugar. O que Paulo fez? Olha aqui, Atos 21, 12, 13. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós quanto os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Quer dizer, para de chorar que eu também estou ficando triste. Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ele foi ou não foi? Porque tinha que ser feito. Gente, os grandes homens e as grandes mulheres fazem o que tem que ser feito. Porque sabem da importância do seu chamado. As pessoas que estavam ao redor concordaram com Paulo. O versículo 14 diz assim, como porém não o persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Não é que Paulo era masoquista, é que ele estava disposto a fazer o que tinha que ser feito. O Espírito Santo não disse pelo profeta que não era para ele ir. O Espírito Santo só disse que ele ia ser preso. E como foi? Foi preso e foi entregado na mão dos gentios. De quem? Dos romanos. E ele foi levado para Roma. E lá em Roma ele ficou 2 anos. E lá ele pregou, ele ganhou um monte de gente para Cristo. E por fim ele foi morto, decapitado por Cristo. Mas ele fez o que tinha que ser feito. Irmãos, eu quero terminar essa palavra dizendo para você uma coisa. 2 igrejas do livro de Apocalipse representam a igreja de Cristo nos nossos dias. Uma é a igreja de Laodiceia. Laodiceia no grego, laos é povo e dikaios é justo, justiça do povo. Sabe essa coisa de mimimi, eu tenho meus direitos? Então é aquela igreja que o povo tudo quer ter direito. Ninguém quer ter responsabilidade. A Bíblia não diz que quando você aceitou Jesus é para você ter direitos. O que você vai ter direito é o céu, mas aqui você é servo do Senhor. E Ele tem um propósito para a tua vida. Só que Ele é tão bom que quando você obedece, a tua vida vai ser extraordinariamente melhor do que se você fizer a tua própria escolha. Mas essa igreja era uma igreja que se achava, era uma igreja rica. A cidade de Laodiceia tinha universidades, tinha fábrica de colírio. E Jesus fala, vocês se acham ricos, abastados, que não tem falta de nada? Vocês não sabem que vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. Mas havia uma outra igreja, chamada Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. Foi a única igreja para quem Jesus não fez nenhuma reprimenda. Ele falou, vocês são fracos, têm pouca força. Porque diante do Império Romano eles não eram ninguém. Mas disse, eis que eu ponho uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. Deixa eu te dizer, Deus quer levantar homens e mulheres nessa geração, Igreja Manaim, pessoas que saibam que nós não temos força para enfrentar o sistema, mas nós podemos ser luz do mundo e sal da terra, nós podemos brilhar, e Deus está abrindo portas escancaradas, para que o seu povo entre e conquiste para a glória de Deus, amém? É essa igreja que vai brilhar, é essa igreja que Jesus vem buscar. Mas nós temos que assumir os riscos.
Apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, versos 24 a 28, nos conta um pouco das consequências dos riscos que ele sofreu. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação de todas as igrejas. Quando eu vejo um homem desse, eu falo para Deus, nós somos Filadélfia mesmo, como somos fracos, diante desses gigantes da fé, como nós somos fracos. Paulo nunca soube o que viria a seguir. Cada dia da sua vida, ele assumia riscos por causa da sua fé. As estradas não eram seguras, o mar não era seguro, os gentios não eram seguros, os judeus não eram seguros, as cidades não eram seguras, o deserto não era seguro. Mas ele só tinha 2 escolhas: desperdiçar a sua vida ou assumir riscos pela sua fé. E ele pôde dizer com todo o coração: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me tem preparado. Este homem mudou a história da Europa, que era pagã, e foi transformada pela sua coragem de assumir riscos. Talvez o risco que você tenha que assumir seja pela sua família, seja pela sua igreja, seja no teu lugar de trabalho. Seja um crente de verdade, viva para a glória de Deus. Não passe a vida desejando somente as coisas que esse mundo pode dar, porque um dia todos nós estaremos na presença do Senhor, e todos nós, ainda que a nossa salvação seja pela fé, seremos julgados pelas nossas obras. Eu quero muito ouvir naquele dia o Senhor me dizendo: filho, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Não há sucesso sem trabalho. Não há promoção sem sacrifício. Não há bênçãos sem renúncia. Quando Deus enviou Jesus para morrer por você, Ele o fez para fazer de você uma gigante, uma mulher gigantesca na fé, um homem gigantesco na fé. Eu sei que o nosso entorno, que a sociedade em que vivemos, exerce muito poder para formar uma mentalidade sem riscos, sem fé e sem a cruz. Mas você ouviu essa palavra hoje, e você pode dizer para Deus: Senhor, eu quero te pedir que a minha fé se torne mais forte. E querido, não vai ser de uma hora para outra, é para cada passo que você dá, cada pequeno ato de fé que você dá, você vai crescendo e se tornando alguém mais relevante, um testemunho vivo de que vale a pena servir a Cristo. As pessoas que muitas vezes você admira aí fora, que aparentemente são vencedoras, são escravizadas pelo mundo das trevas, estão sem Deus e sem vida, estão destinadas ao inferno. Deus quer te usar, quer usar o teu coração, quer usar a tua obediência, a sua fé,
para transformar as pessoas. Não se esqueça, quem vai fazer a obra é Deus, mas o passo é teu. Faça planos para Deus, não faça só planos para a sua conquista. Faça planos de ser alguém usado nas mãos de Deus. E a promessa dele é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu termino com a pergunta: quantos aqui hoje querem arriscar a sua vida para Deus? Eu pediria que você ficasse de pé agora, eu vou orar por você. Põe a mão no seu coração. Talvez você tenha entrado aqui hoje triste, abatido, preocupado com o futuro, preocupado com alguém da sua família. Talvez você sinta que você não consegue resolver um problema, mas Deus está dizendo: só coloque-se nas minhas mãos, que eu vou fazer o que você não pode, mas eu não vou fazer o que você pode. Então ore comigo, diga: Senhor Deus, eu entrego o meu destino ao Senhor. Eu entrego o meu coração ao Senhor. Ajuda-me, Senhor, a viver pela fé, a assumir os riscos pela fé, a assumir os riscos, entregando o destino nas tuas mãos, a assumir os riscos, fazendo o que é certo. Senhor, que a tua luz esteja na minha vida, na minha família, nos meus negócios, no meu coração. Em nome de Jesus eu te agradeço, porque o Senhor começou uma obra em mim e vai completá-la, mas eu me disponho a cumprir a tua vontade, em nome de Jesus. Continua com os olhos fechados. Se houver alguém aqui hoje que nunca se rendeu completamente a Jesus, talvez você seja um simpatizante do Evangelho, mas Jesus não quer parte da tua vida, Ele quer o teu coração, Ele quer tudo. Eu não sei se você já experimentou a alegria e a paz que excede o entendimento, por saber que aquele que tudo pode cuida de você. Quando você não puder andar, Ele vai te carregar no colo. Mas quando você puder andar, Ele vai estar ao seu lado, na sua frente, na tua retaguarda. Então, se você entrou aqui hoje e gostaria de entregar a sua vida a Cristo, não importa qual tenha sido o seu passado, não importa o que digam de você hoje, o Senhor está dizendo: eu estou aqui para mudar a tua história. Se você quer entregar a vida para Jesus hoje, onde você estiver, a igreja fica com os olhos fechados, levante a sua mão e eu vou orar por você onde você estiver. Alguém aqui hoje? Graças a Deus por essa vida. Fica com a mão levantada. Há mais alguém? A igreja, por favor, dá para abrir um pouquinho mais a luz para eu poder enxergar? Os irmãos ficam de olhos fechados, mas hoje Deus vai fazer algo novo na vida de alguém. Levante a sua mão. Graças a Deus por essa vida. Graças a Deus por essa vida também. Graças a Deus por essa vida também. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus por essa vida também. Eu vou pedir a você que está entregando a vida para Cristo, vem aqui à frente, eu vou orar por você, meu querido, em nome de Jesus. Não tenha vergonha, vem aqui. Hoje é uma nova história, está começando na sua vida. Pode vir, pode vir. Pode vir aqui, jovem. Pode vir aqui, meu Senhor. Aplauda o Senhor, porque hoje Deus vai começar uma nova obra na vida dessas pessoas. Põe a mão no seu coração. Venha, minha querida, chegue junto com a sua família aqui na fé. Põe a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, eu quero viver a minha vida da maneira como Tu queres. Eu quero viver pela fé. Eu quero correr riscos, sabendo que o Senhor cuida de mim. Aquilo que é risco para mim, pode vir, minha senhora, pode vir aqui mais perto.
Aquilo que é risco para mim é certeza para o Senhor. Eu entrego o meu destino, eu entrego o meu passado, o meu presente nas tuas mãos. Eu te confesso como Senhor da minha vida, como meu Salvador, e eu quero viver para ti todos os dias da minha vida. Amém. Glória a Deus, igreja. Parabéns por essa decisão. Hoje vai começar uma nova história na vida de vocês. Eu não sei como é que vocês procedem, se alguém vem aqui orar com eles, ou se eles depois no final falam com alguém. Olha aqui, as pessoas vão orar com vocês. Eu quero pedir que os irmãos da igreja venham dar um abraço aqui nas pessoas, venham declarar sobre a vida deles uma nova história que vai começar em nome de Jesus. Igreja Manaim, aplauda Jesus. Que coisa linda que Deus está fazendo aqui. Eu quero dizer para você que o tempo que nós estamos vivendo no Brasil é um avivamento como nunca houve na nossa história. Se preparem para essa igreja ficar lotada de gente com fome pela palavra do Senhor, e Deus vai usar a sua vida, viu? Deus abençoe, vamos louvar o Senhor. Obrigado pela oportunidade, um beijo no coração de vocês.